Bem-vindos ao Que Não Cabe em uma Música, um podcast para falar sobre tudo aquilo que 3 minutos de canção não conseguem carregar. Processo criativo, ambição, mercado, fracasso e a tentativa constante de transformar a vida em arte. Eu sou a Bela Vi e hoje eu quero começar com uma palavra que a gente usa todos os dias, mas quase ninguém para pensar de onde ela vem, que é o trabalho. Hoje eu descobri que a origem da palavra trabalho é tortura, vem de tortura. E nesse primeiro episódio de O Que Não Cabe em uma Música, eu venho trazer uma reflexão sobre aquilo que a gente faz quase todos os dias e que a gente denomina de trabalho. Durante a minha sessão de terapia hoje, então eu estava conversando com a minha terapeuta sobre a questão identitária, assim, como artista e como a gente se identifica como trabalhadora no âmbito musical, né? Então, como artista, eu tenho muita dificuldade em me aceitar como uma pessoa que trabalha, uma trabalhadora. E eu trabalho pra caramba. Mas eu tenho essa dificuldade porque o meu trabalho ele não é convencional. Então, ele não acontece em horas convencionais também. Então, muitas vezes o meu trabalho ele acontece aos finais de semana, mas eu me pego me criticando, me autocriticando, se eu tô mais ociosa às 2 horas da tarde de uma segunda-feira, por exemplo. Então, nessa conversa que eu tive com ela, eu fiquei sabendo que a origem da palavra vem do latim tripalium, um instrumento de tortura usado na Roma Antiga, e era uma estrutura com 3 estacas, onde as pessoas e os animais eram amarrados e castigados. E é muito curioso, né, pensar que séculos depois a gente usa a mesma palavra, a mesma raiz linguística para descrever aquilo que a gente faz todos os dias da nossa vida adulta. Trabalhar. A gente trabalha para pagar as contas, trabalha para manter uma rotina, trabalha para continuar podendo trabalhar. Um ciclo estranho, um ciclo esquisitíssimo, né? Mas eu também fico pensando se existe alguma coisa boa dentro desse sistema capitalista moderno que nos faz sermos torturados todos os dias. E eu cheguei na seguinte reflexão, que a possibilidade de a gente escolher o que a gente faz na nossa vida pode ser algo positivo desse sistema. Lógico, nem todo mundo consegue, nem sempre é justo, mas a possibilidade existe. E talvez o grande conflito da nossa geração seja exatamente esse, né? Sobreviver ou viver. E é aqui que a música entra, porque fazer música quase nunca começa como trabalho. É praticamente uma sobrevivência, né? Ninguém pega um violão pela primeira vez pensando em faturar 10 mil reais. Ninguém escreve a primeira letra de música pensando em algoritmo. Então, a música, ela começa com uma necessidade mesmo. É quase que fisiológico, algo que precisa sair da gente, que não cabe mais, né, dentro da gente. Então, talvez por isso, tantos artistas tenham medo de transformar a música em trabalho, porque quando aquilo que nasceu como uma expressão entra no campo de mercado, parece que como é que é o nome? O tripalium volta a aparecer, a tortura volta a aparecer, a pressão, os números, os lançamentos, o algoritmo, o público, o que eles vão falar, o que eles vão dizer, ninguém vai escutar, e de repente aquela coisa que era liberdade vira uma obrigação. E talvez a pergunta nem seja, na verdade, como viver de música, mas sim como não deixar a música virar uma tortura. Como construir uma vida artística que não seja só sobrevivência, mas que ao mesmo tempo dê para fazer as compras do mês. Porque viver de música, na minha opinião, não deveria significar trocar um tripalium por outro. Não deveria ser só lançar, postar, performar, produzir, repetir, até ficar cansado. Talvez a verdadeira revolução para um artista seja essa, encontrar uma forma de existir dentro do sistema, sem deixar o sistema engolir a essência e o desejo de viver, o desejo de criar. Usar o mercado sem se tornar um produto. Ganhar dinheiro com arte sem perder o motivo pelo qual você começou.
Porque no final das contas, a música nunca foi só sobre trabalho, né? Ela sempre foi vivência. Se a gente pegar, por exemplo, os séculos passados, né? Na Europa medieval e renascentista, os músicos eles trabalhavam para a igreja ou para cortes reais. Então, os compositores eles escreviam música sobre encomenda para cerimônias, celebrações religiosas ou eventos da corte. O Bach, por exemplo, né, ele passou boa parte da vida dele trabalhando para igrejas luteranas e para as autoridades locais. E ele tinha obrigações semanais, que era compor, ensaiar os músicos, preparar música para o culto, e era quase um cargo administrativo, assim, ele tinha que cumprir aquele trabalho. E já o Mozart, ele tentou romper com esse modelo, ele deixou o emprego dele fixo na corte e tentou viver como compositor independente em Viena. Algo extremamente raro naquela época, né? E isso trouxe liberdade, mas também estabilidade financeira. E aí, se você é músico e tá me ouvindo aí, você vai se identificar com isso também, porque eu me identifico. Então, a tensão entre arte e sobrevivência já estava ali. E mais tarde, depois, no século XIX, surge uma ideia nova. O artista como gênio criador, alguém que produz arte movido por inspiração e não só por encomenda. E essa visão foi influenciada pelo Beethoven, que ele passou a ser visto como um símbolo do artista autônomo, mas ao mesmo tempo, nessa época, os músicos dependiam de editoras ainda, apresentações públicas para sobreviver. Então, a música sempre circulou entre esses dois mundos, expressão e sustento. E aí veio o século XX, que a relação muda de novo com a indústria fonográfica, quando surgem grandes gravadoras, com a Columbia, a RCA, e a música passa a funcionar dentro de uma logística mais industrial. E aí, nesse momento, os artistas gravam discos, os discos viram produtos viram mercado e a música passa a existir dentro das cadeias de produção, com marketing, distribuição, e entra de vez na lógica capitalista. E agora, no século XXI, com as plataformas digitais, com o Spotify, essa relação muda de novo. Que daí qualquer artista pode lançar música sem intermediário, mas ao mesmo tempo passa a competir dentro de um sistema que é guiado por um algoritmo, né? E fica batalhando ali por atenção e volume de conteúdo. Então nunca foi tão fácil publicar uma música, mas também nunca foi tão difícil ser ouvido. Quando a gente fala de música como trabalho, na verdade ela sempre foi. Só que cada época inventou um modelo diferente para sustentar aquilo que no fundo continua sendo a mesma coisa, né? Um ser humano tentando transformar a sua experiência em arte, em som, transformar a sua vida em uma forma de linguagem musical. E tentar de alguma forma também existir, né, dentro de um sistema econômico, sem deixar que aquilo te transforme só em apenas um produto. Então, talvez essa seja a grande pergunta, né? Hoje, ou há 300 anos atrás, ela continua sendo a mesma. Como fazer da música um trabalho sem deixar que ela vire apenas um trabalho? E é exatamente por isso que eu decidi fazer esse podcast, para falar sobre tudo aquilo que a arte carrega, mas que não cabe em uma canção de 3 minutos e nem sempre a gente consegue explicar. Porque viver de música é uma coisa, mas viver através dela é outra completamente diferente. E talvez a gente ainda esteja tentando descobrir como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se esse episódio te fez pensar, talvez existe algo na sua vida que também não cabe em uma música. Se quiser continuar essa conversa, você pode seguir o podcast aqui no Spotify e acompanhar os próximos episódios. Nos vemos no próximo capítulo de O que Não Cabe em uma Música.